Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 títulos de renda fixa, ou seja, aquele investimento que você conhece ou pode prever a rentabilidade antes mesmo de realizar a operação. Eu quero ensinar para vocês como comparar a rentabilidade de um CDB com uma LCI ou LCA. É super simples, na verdade, e você vai poder otimizar os seus resultados fazendo a escolha certa. Então, vamos entender primeiro o que são os CDBs. São títulos de renda fixa, né, emitidos por bancos, a sigla é Certificado de Depósito Bancário. É um investimento protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito para aplicações de até R$250 mil por instituição e CPF. O investidor, então, que decide investir num CDB, ele nada mais está fazendo do que emprestando o seu dinheiro para o banco por um determinado período de tempo. E após a finalização desse processo, ele vai receber de volta esse dinheiro corrigido por juros. É a mesma coisa quando você pega um empréstimo, que você tem que pagar juros ao banco. Nesse caso, é um pouco mais elevado essa taxa que o banco cobra ao invés do que ele paga. Bom, de qualquer forma, gente, são 4 tipos de CDBs, que podem variar desde rendimento, prazo, aporte e vencimento de acordo com a instituição emissora. O primeiro deles é o CDB pré-fixado. Então, no momento da aplicação, é definida a rentabilidade do investimento, independente da taxa básica de juros ou de qualquer outro motivo. A rentabilidade, ela é fixa. E o investidor, ele tem a informação de qual valor vai ser resgatado desde o início do investimento. No CDB pós-fixado, a rentabilidade, ela está vinculada a um índice de mercado, como, por exemplo, o IPCA, que é o índice que mede a inflação a partir do cálculo da variação dos preços dos principais produtos e serviços consumidos pelas famílias. Então, suponha que o IPCA acumulado nos últimos 12 meses tenha ficado em 10%. Se você investir 10 mil, então você vai receber 11 mil. Mas no início você não tem com exatidão esse valor, é apenas uma estimativa, né, do IPCA. A mesma coisa acontece com o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que anda ali próximo à taxa básica de juros, a Selic. Gente, é comum que um banco pegue emprestado de outro com prazo de devolução dessa quantia, né, de até 24 horas. Normalmente, os bancos precisam desses empréstimos para manter os seus caixas com saldo positivo, né? É puramente contábil. Eu vou tentar resumir isso, né, para vocês, mas é basicamente por conta de uma regra que o Banco Central impõe. A regra diz que os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo. E quando o volume financeiro de um saque supera o de depósito, a diferença é tomada de outro banco, né, que no caso estejam superavitários, ou seja, com excesso desse valor arrecadado em relação à despesa. Essa medida ela procura assegurar que o sistema financeiro, né, permaneça estável. Lembrando, gente, que as pessoas físicas elas não podem comprar CDIs. Não existe isso, né? São operações realizadas no mercado interbancário e possuem um risco baixo, e as taxas praticadas nessas operações de compra e venda de CDI são uma espécie de lastro para todo o mercado financeiro, especialmente no que diz respeito à renda fixa. Por isso, a grande maioria dos títulos financeiros no mercado de renda fixa tem um rendimento atrelado a essa taxa do CDI, que é esse certificado interbancário, né? Ou a taxa DI, que representa a média do valor cobrado nas operações de CDI. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, o link da B3, que vocês podem acessar o valor dessa taxa diariamente, tá? Bom, mas só para que fique claro, né, em relação ao CDB, vamos supor que eu tenha um CDB que paga 80% do CDI. Então, nesse caso, você vai ter uma rentabilidade 20% menor do que a taxa do CDI, certo? Já um CDB que paga 120% do CDI, ocorre o oposto. Então, a rentabilidade é 20% acima da taxa do CDI. De modo geral, a percentagem a ser paga aí varia de instituição para instituição, sendo o ideal algo próximo de 100% do CDI.
A terceira opção de CDB é o CDB híbrido, em que a rentabilidade desse CDB ela é vinculada à inflação, no caso sempre acima da inflação. Então, por exemplo, o IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada, IPCA mais 5% ao ano, por exemplo. E a quarta é o CDB escalonado, que a rentabilidade desse CDB é diária e possui taxas pós-fixadas ao CDI. Então, quanto maior for o tempo do investimento nesse CDB, maior será o rendimento dele. Bom, dado isso, vamos entender o que são as LCIs e LCAs. As letras de câmbio imobiliárias e letras de câmbio do agronegócio. São similares ao CDB. A diferença, a principal diferença é na finalidade do investimento, ou seja, o destino final do financiamento do projeto. No caso da LCI, é encaminhado para projetos do setor imobiliário. Já no caso da LCA, é focado no agronegócio. Ambas opções de investimento não possuem cobrança de imposto de renda, ou seja, possuem isenção de tributação, diferente do CDB que tem sim imposto de renda. Agora que você já sabe sobre os indexadores, sobre a diferença em termos de tributação, vamos comparar esses investimentos. CDB, LCI ou LCA? Qual rende mais? Para saber qual desses títulos oferece os melhores rendimentos, você pode calcular a taxa de retorno de um CDB em comparação a uma LCI ou LCA utilizando essa fórmula, que é a taxa de retorno equivalente, que vai ser a taxa do CDB dado pela corretora ou pelo banco, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda dividido por 100. Ou seja, você tem que saber o tempo da aplicação, que vai permanecer essa aplicação, para você identificar a alíquota de imposto de renda correspondente e aplicar na fórmula. Na prática, vamos supor que temos aí um CDB pós-fixado negociado a 115% do CDI, com vencimento de 1 ano, portanto, com imposto de renda de 20%, segundo a tabela que eu apresentei para vocês. E a gente vai comparar com o rendimento de uma LCA negociada a 90% do CDI. Qual é a melhor opção? Quando nós calculamos a taxa de retorno final do CDB, ou seja, o rendimento líquido de imposto de renda, nós identificamos aí que a taxa equivalente é de 92%. Isso mostra que, mesmo tributado, o desempenho do CDB é maior, melhor do que a LCA. O CDB de 92% e a LCA de 90%. Portanto, gente, CDBs com prazo de vencimento mais longo e que pagam taxas de rentabilidade mais elevadas tendem a render mais que LCIs e LCAs. A gente não pode pensar somente em termos de isenção de imposto de renda, porque nem sempre isso vai ser sinal de uma melhor taxa de rentabilidade. Outro ponto também é o prazo da aplicação. Então, esse prazo ele vai impactar no resultado, porque como nós vimos, a carga tributária, ela reduz com o tempo. Eu espero ter ajudado vocês na compreensão dessa temática. Se você gostou e quer aprender mais sobre investimento, se inscreve aqui no canal que toda semana tem conteúdo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.